Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez no culto, adorando a Deus e também recebendo dele as bênçãos que provém de sua palavra. Eu quero convidar você a cantar junto conosco nesse momento e agradecer a Deus porque ele tem cuidado de nós. Então eu convido você a reunir sua família, pegar o seu inário para que possamos juntos louvar a Deus. Para começar, nós vamos cantar o hino Gratidão, 245 do nosso inário. Enquanto nós estamos aqui, nós enchemos o nosso coração de esperança na segunda volta de Jesus. E é sobre isso que nós iremos cantar agora. Convido você a pegar o seu inário e abrir no número 469, Ó que Esperança. Abençoe você e toda a sua família. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução.
os milagres que Ele fizera em nome de Deus. Se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta nos nossos cultos especiais, nos domingos especiais, e espero que você esteja muito bem, acolhido aí em sua casa, com a sua família, para juntos darmos continuidade aos nossos domingos especiais, estudando a Palavra de Deus. E nesse instante, convido a você que feche seus olhos para nós iniciarmos com uma oração. Vamos orar então? Senhor amado, nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em espírito e em verdade para cultuarmos o Teu nome. Nesse momento, nós vamos abrir a Tua palavra. Nos auxilia com o Espírito Santo para nós entendermos e para nós colocarmos em prática tudo o que nós iremos estudar, Senhor. Fica conosco, suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos iniciando uma nova série de estudos bíblicos. Nós vamos começar com o tema Apocalipse, Revelações de Esperança. São 21 noites, 21 temas especiais, onde nós iremos estudar claramente o que o Apocalipse quer dizer para nós. Meu amigo, o tema de hoje, que nós vamos estar conversando hoje, ele tem por título A Revelação. E esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele está aqui na descrição aqui do vídeo, o link para você fazer o download, e assim nós vamos acompanhar o estudo da lição. Então, quando nós terminarmos de estudar, você fica disponível para você o tema
que nós vamos estudar hoje as perguntas, e você vai estudar direitinho, rever o vídeo que nós vamos fazer hoje, e assim você vai estar aprimorando o teu conhecimento sobre o livro do Apocalipse. E você, querido amigo, que tem alguém que você está estudando a Bíblia, que você está acompanhando e quer que ela também se interesse por esse tema especial sobre as revelações do Apocalipse, então compartilhe o link para ela, não apenas do vídeo, mas também do estudo bíblico, e se ela tiver alguma dúvida, ela pode fazer para você. E se você porventura não souber como responder a dúvida dessa pessoa, entre em contato com a gente. E com todo prazer, nós queremos estar acompanhando também essa pessoa que você está compartilhando esses temas especiais. Falando em Apocalipse, falando nesse tema sobre o livro do Apocalipse, muitas pessoas, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, começam a se perguntar: é cumprimento de profecia? Não é cumprimento de profecia? O que é que vem mais à frente? E sempre aparece alguém especialista em Apocalipse, especialista em profecia, e começa a dizer o seguinte: tudo isso que está acontecendo é cumprimento das profecias, e olha só, o fim está próximo. E começam a surgir várias teorias. Por exemplo, alguns minutos antes de nós começarmos a gravação desse vídeo, chegou a seguinte mensagem para mim. Uma pessoa postou uma máscara, dessas máscaras que nós utilizamos nesse momento de pandemia, e nessa máscara vem vários símbolos que parecem o número 666. Na verdade, não é o número 666, mas parece com esse número. E junto com essa imagem vem a seguinte mensagem: gente, olha a nova máscara que chegou da China, e dizem que a partir de quinta-feira todos têm que usar o número 666. É o número da besta. Olha só, a profecia está se cumprindo. Vigiem. Percebe como sempre aparece alguém alarmando, fazendo medo, fazendo com que as pessoas veem aquilo que realmente a Bíblia não quer dizer? E a consequência disso, o porquê que ocorre tudo isso, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. A profecia, sim, vem falando do número 666, não apenas ele, mas muitos outros símbolos, mas cada símbolo tem um significado, e com certeza não tem nada a ver com o que a pessoa trouxe aqui, sobre a marca da besta ser o número 666 estampado em uma máscara para nos proteger do coronavírus. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia vem nos mostrar? Quando nós pensamos em Apocalipse, algumas pessoas já veem catástrofes, já veem medo, e já vem a seguinte imagem em sua mente: destruição, é o fim do mundo, é uma tsunami, é o mundo sendo destruído, é o fim através de uma guerra nuclear e o extermínio do nosso planeta. Mas o que é que a Bíblia traz para nós? O que é que a Bíblia revela para nós? O fato, amigos, é que Apocalipse é uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem para nós termos medo. E afinal de contas, a própria palavra Apocalipse não quer dizer destruição, mas ela significa revelação. Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. E o que quer revelar para nós o livro de Apocalipse? Ele quer revelar uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse vem trazendo assim uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento, uma mensagem que, se você não entende, traz medo, mas para o entendedor da palavra de Deus, a mensagem de Apocalipse, o juízo que Apocalipse vem trazendo, é uma mensagem de esperança. Porque todas as vezes que Deus ele julga, é um livramento para o seu povo. E nós temos algumas perguntas. E passando já para a primeira pergunta do nosso guia de estudos, vem dizendo o seguinte: o que significa a palavra Apocalipse? Vamos para a Bíblia então? Apocalipse, o capítulo 1. E o versículo 1. Abra sua Bíblia, acompanha comigo, chama a tua família, pega um caderninho também,
para você fazer anotações, e aí nós vamos estudar a palavra de Deus. Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 1. Diz o seguinte, já no começo do verso já vem nos dizendo o significado da palavra Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Olha só como é todo o enredo aqui do livro do Apocalipse e como a mensagem chegou até nós. No começo já diz o seguinte, é uma revelação. Revelação de quem? E o texto vem dizendo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, Deus, o Pai, mostra para Jesus, e Jesus, por sua vez, leva até o anjo, que traz até João, e João escreve, e o livro de Apocalipse chega até nós. É uma mensagem de esperança, uma revelação. Se você puxar um pouquinho para a memória, você que é mais novo, você não passou por essa experiência, mas você que é ali da década de 90, você passou para a seguinte experiência: tirar uma foto, tá bom? Aqui dando a resposta para vocês, Apocalipse significa revelação. E aí você passou pela seguinte experiência: você tinha a câmera fotográfica e você tirava a foto. E para você ver o resultado daquela fotografia, você tinha que pegar o filme e levar o filme até um local especial, uma loja especializada em fazer a revelação do filme, e aí sim, você conseguia ver o resultado daquela fotografia. E o detalhe, não tinha como voltar não. A foto tirada, não tinha como apagar e tirar outra foto, não. Para você tirar outra fotografia, você tinha que comprar um outro filme, e tinha ali a quantidade de poses que você poderia tirar as fotos. Mas o fato é, tinha que fazer a revelação, mostrar o que tinha ali naquela fotografia, no filme. E da mesma forma, o Apocalipse. Apocalipse é uma revelação. E a própria Bíblia nos dá as ferramentas necessárias para nós entendermos o livro do Apocalipse. Tem muitos símbolos, não é um livro muito fácil de entender, e é por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus. Juntos nós vamos desvendar a simbologia que o livro de Apocalipse traz para nós. Vamos continuar então o nosso estudo, vamos para a pergunta de número 2. Que afirmação Jesus fez quanto àquele que estuda o Apocalipse? Ainda em Apocalipse, o capítulo 1, agora nós vamos para o versículo de número 3, e diz o seguinte, podemos ler? Já encontrou aí na tua Bíblia? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. Não apenas lê, mas também guarda em seu coração. Não adianta apenas nós lermos a Bíblia, nós entendermos o que a Bíblia vem escrito, o que vem escrito nela, e não colocarmos em prática. É por isso que feliz não é só aquele que lê, mas aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, ou seja, aquele que pratica o que a Bíblia vem dizendo para nós fazermos. E também, falando em Bíblia, como o nosso tema aqui, falando da profecia, aquele que entende a profecia, que estuda a profecia, que entende, que não se deixa ser enganado pelo inimigo e guarda em seu coração. O que ele vai guardar? O que está contido nela. Por quê? O final do verso 3 nos dá a resposta. Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? É a volta do nosso Senhor Jesus. É por isso que o livro de Apocalipse é um livro de esperança, porque a maior promessa contida no livro do Apocalipse é a volta do nosso Senhor Jesus, onde Ele vem nos buscar, nos tirar do meio do pecado,
onde tudo de ruim que acontece, não apenas na nossa vida, mas na vida de toda a humanidade, vai acabar. Apocalipse é um livro de esperança. Respondendo à pergunta de número 2, que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Ele fala que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas. Pergunta de número 3. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Vamos para a Bíblia então? Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vai chegar um dia em que nós iremos estudar aqui, nos nossos domingos especiais, sobre o dom de profecia. E como a profecia, o dom de profecia, ele se manifesta dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vamos entender também, através da Bíblia, como que nós podemos identificar um profeta verdadeiro e diferenciá-lo do profeta falso, daquele que vem para nos enganar. Mas falando do profeta verdadeiro, daquele que é enviado pelo nosso Senhor Jesus, diz o seguinte, o verso 21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, que homens são esses? Homens santos, falaram da parte de Deus, não da própria cabeça, mas movidos pelo Espírito Santo. Deus, ele tem algumas formas de se revelar para nós. Deus, ele é muito grande, e se ele se mostra da forma como ele é, na grandiosidade que ele é, nós, seres humanos, nós não entendemos. E é por isso que ele tem que se revelar de uma forma que nós possamos reconhecer e entender o que ele está falando para nós. Existem dois tipos de revelações. Existe a revelação geral, onde Deus ele se revela de uma forma geral, de uma forma genérica para todos os seres humanos, e essa forma geral da revelação de Deus é para que o homem entenda que existe um Deus soberano, para que ninguém venha dizer o seguinte, eu nunca conheci a Deus. Então essa revelação geral é para que todos entendam que Deus ele existe, e Deus ele se revela de várias maneiras, e uma das formas da revelação geral é a natureza. Quando nós observamos a natureza, nós entendemos que existe um Criador, porque é tudo muito perfeito, é tudo muito maravilhoso, a forma como nós observamos a natureza, como a natureza se comporta, e nós percebemos que por trás da natureza existe um Deus Criador. Outra forma geral de Deus se revelar é através da história. Através da história nós percebemos um cuidado de um Deus especial que está no controle de tudo. Mas apesar de ser uma revelação geral, ela não diz tudo sobre Deus. E algumas vezes Deus tem que se revelar de uma forma especial. E esta é a segunda forma de revelação. A revelação especial, onde Deus fala de uma forma mais direta ao ser humano. E a forma de revelação especial que nós temos é a própria Bíblia. Deus, ele inspira o ser humano, ou seja, ele mostra para o ser humano aquilo que ele quer que a humanidade saiba, e o ser humano ele escreve aquilo que Deus quer. Deus ele não dita, mas ele mostra, e aí o homem escreve conforme aquilo que ele entende. Na Bíblia, amigos, nós temos Deus falando diretamente com a gente. É uma revelação especial. Existem várias formas de Deus se revelar de uma forma especial. A Bíblia é uma. Deus ele pode se revelar através de sonhos, através de visões. É outro tipo de forma especial, mas nós vamos nos atentar hoje a essa forma especial que Deus tem falando com a gente, através da palavra de Deus. E homens santos, movidos pelo Espírito Santo, eles escreveram
a Bíblia. Respondendo à pergunta de número 3, por que podemos acreditar nas Escrituras? Porque nunca, jamais, nada que tem na Bíblia foi escrito por vontade humana. Eles escreveram aquilo que Deus revelou para que eles escrevessem. E por isso, amigo, você pode ter certeza que o que você tem hoje aqui em suas mãos, a palavra de Deus, é sim aquilo que Deus quer que você siga. Se você segue a Bíblia, se você atenta à palavra do Senhor, vai se cumprir na sua vida o que nós lemos no verso anterior, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Você vai ser um bem-aventurado, você vai ser feliz. Como que a Bíblia chegou até nós? Vou fazer aqui um resumo da Bíblia para nós entendermos. A Bíblia foi escrita por um período aproximadamente de 1.600 anos. Começou a ser escrita há 1.500 a.C., o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, e o último escritor foi ali por volta do ano 100 depois de Cristo, que foi João. Moisés, ele escreve não apenas os primeiros livros da Bíblia, mas ele escreve também o livro de Jó, e a Bíblia inteira, nesse período de 1.600 anos, ela teve um total de 40 autores, durante todos esses anos. E esses autores, nós tivemos pessoas de vários níveis sociais, de vários níveis escolares. Tivemos desde Moisés, um homem culto. Moisés, ele estudou nas melhores escolas do Egito, até pessoas mais simples, como Amós, ele era boiadeiro. Pedro, ele foi pescador. João também. Pessoas mais cultas, como Paulo. Paulo, ele tinha um conhecimento tremendo, ele tinha um conhecimento de advocacia, ele tinha muitos outros conhecimentos, tanto que quando Paulo escreve, Pedro, ele fala o seguinte: olha, as coisas que o irmão Paulo, ele escreve, é coisa um pouco difícil da gente entender, por conta do vocabulário, por conta da cultura que Paulo ele tinha, diferente dos outros autores. Tivemos reis, Davi, Salomão, enfim, amigos, pessoas de vários níveis culturais, de várias classes sociais, mas apesar de serem pessoas diferentes, eles tiveram algo em comum. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Do mais culto ao menos culto, do mais rico ao mais pobre, não importa a classe social, todos foram usados por Deus para que a Bíblia chegasse até nós. E nesse período inteiro de escrita até os nossos dias, Deus ele tem preservado para que nós tenhamos a palavra em nossas mãos, para que nós saibamos entender o que Deus quer falar para cada um de nós. Então, amigo, o Espírito Santo foi quem inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia. E é o Espírito Santo quem te ilumina para você entender o que a palavra de Deus quer falar para você. Devemos sempre pedir iluminação do Espírito Santo quando nós vamos estudar a palavra de Deus. É por isso que nós oramos no começo. E é por isso que você, quando vai ler a Bíblia, você ora pedindo a iluminação do Espírito Santo. Aí você vai entender o que a Bíblia quer falar ao teu coração. Pergunta de número 4 do nosso guia de estudos. Para compreender a Bíblia, em especial o Apocalipse, qual deve ser nossa atitude? Vamos para a Bíblia? Lucas, e aqui mais uma pessoa diferente. Lucas, ele era médico, Dr. Lucas, o capítulo 24, Lucas, o capítulo 24, o versículo 27, diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Qual é a forma correta para nós estudarmos a Bíblia, para nós compreendermos a Bíblia e para nós entendermos em especial o livro do Apocalipse? É fazer igual o nosso Senhor Jesus fez.
Quando ele ensinava, ele começava por Moisés e percorria toda a Bíblia para explicar um determinado assunto. Não é ler somente o Antigo Testamento, não é ler somente o Novo Testamento, mas buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Amigos, não existe apenas um livro sobre um determinado assunto. Eu não tenho um livro falando apenas sobre a lei de Deus, eu não tenho um livro falando apenas sobre o sábado, só sobre a saúde, só sobre a conduta cristã, não. Os assuntos estão espalhados por toda a Bíblia. E para eu entender, eu tenho que percorrer a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos responde. A Bíblia traz a resposta para tudo. E é por isso que nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. E entenda o seguinte: a Bíblia, ela tem coisas que, para nós entendermos melhor, eu tenho que voltar para a época do autor bíblico. E eu quero trazer um exemplo para vocês. Olha só, pergunta número 5. Por que Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Ainda em Lucas, o capítulo 8, o versículo 10. Lucas, o capítulo 8, o versículo 10. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Jesus, ele falava por meio de símbolos, por meio de parábolas, para que apenas aqueles que estão ligados ao Espírito Santo, que buscam a orientação do Espírito Santo, venham a entender. E a própria Bíblia fala isso para nós. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14, diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para nós entendermos a simbologia que existem na Bíblia, especialmente nas profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo. É apenas assim. E é por isso que o Senhor Jesus, ele falou por meio de parábolas, para que apenas aqueles que estão ligados, que estão buscando em espírito e em verdade, realmente entendam. É o Espírito Santo quem dá a iluminação. É Ele quem nos ajuda a entender. Busque orientação, ore ao Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo e Ele vai estar te ajudando a entender a palavra do nosso Senhor. Pergunta de número 6. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa o cordeiro? Então, o Apocalipse traz vários símbolos. E dentre todos esses símbolos, nós vamos agora ver quais são os significados de alguns desses símbolos. Primeiro que nós vamos ver sobre o cordeiro. Apocalipse capítulo 5, o versículo 6. Apocalipse, o capítulo 5, o versículo 6. Diz assim, Apocalipse 5, versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Aqui nesse verso nós vimos vários símbolos, não apenas do cordeiro, mas você viu aqui espíritos, olhos, chifres, tudo isso aqui significa algo, mas vamos atentar ao cordeiro. Aqui ele fala do cordeiro como tendo sido morto. João, quando ele tem em mente essa imagem do cordeiro, ele se lembra do que aconteceu lá no passado, já começando ali quando o ser humano peca,
o nosso Senhor Jesus, ele mata um cordeiro e pega as peles daquele cordeiro e faz roupas para o ser humano que tinha acabado de pecar. E durante toda a história ali do Antigo Testamento, nós vemos sempre um cordeiro sendo sacrificado. Aquele cordeiro era símbolo do nosso Senhor Jesus, que ele viria, e assim como ele veio, morreu em nosso lugar para nos dar e garantir a nossa salvação. Certa vez, João Batista, quando ele encontra Jesus, quando ele olha para Jesus, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele olha para Jesus, ele reconhece a figura do Cordeiro. E esse Cordeiro que Apocalipse vem falando para nós, é símbolo do nosso Senhor Jesus. O Cordeiro Pascal, que significa vida e libertação do cativeiro egípcio, que era símbolo do nosso Senhor Jesus. Uma outra simbologia que Apocalipse vem trazendo para nós é sobre o dragão. O que significa dragão em Apocalipse? Vamos ver então, Apocalipse, o capítulo 12 de Apocalipse, o versículo 9. Apocalipse 12, o versículo 9 diz assim, podemos ler? Apocalipse 12, verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em profecia, a palavra dragão, bem como serpente, é símbolo de Satanás. Quando você olha lá para o passado, lá em Gênesis, Satanás, ele se personifica na serpente e induz Adão e Eva ao erro, ao pecado. Então, serpente, dragão, tudo isso são símbolos de Satanás. Então, quando a Bíblia, em profecia, fala de dragão, Apocalipse identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, que é o próprio Satanás. Pergunta de número 8. E o significado de águas? O que significa águas em profecia? Vamos agora para o capítulo 17 de Apocalipse, o verso 15. Apocalipse 17, o verso 15, fala o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Em profecia, amigo, quando a profecia fala em águas, ela está dando a entender que são povos, multidões, ou seja, um grande aglomerado de pessoas, uma grande junção de pessoas. Então, água significa pessoas, muitas pessoas, população, povos. Então, quando nós estivermos estudando a profecia e vem essa simbologia, você já sabe. E tem muitos outros símbolos também, que a própria Bíblia nos dá a interpretação destes símbolos. Então, o termo águas refere-se a povos no Apocalipse. Pergunta de número 9. Que advertência Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 1, o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Qual a advertência que Deus ele traz para nós? Que nós devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. A Bíblia foi escrita para o nosso benefício, e aquilo que contém nela vem de acordo com as nossas necessidades espirituais. Não precisa ser acrescentado e nem ser retirado nada. E para nós entendermos o que Pedro vem falando para nós, é que nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo. Então, estude a Bíblia. Aproveita
esse tempo que você está em casa, esse tempo que nós estamos tendo mais algum tempo livre, para você estar mais em comunhão com Deus, para você estudar mais a Bíblia. Chama a tua família, chama a tua esposa, chama os teus filhos, chama os seus pais, seu irmão, chama a tua família, faz uma live com eles, e diz, olha, vamos estudar a Bíblia, vamos fazer uma meditação, vamos buscar o Senhor, vamos orar a Deus. Esse é o momento, querido. A gente não está naquela correria mais que nós tínhamos antes. Então, há males que traz alguns bens para a nossa vida, algo de bom para a nossa vida. E quando nós percebemos que nós temos esse tempo mais livre, a gente tem uma oportunidade a mais de estar buscando a Deus em espírito e em verdade. Deus, Ele nos traz algumas simbologias, e como eu falei no passado, muitas vezes eu tenho que ir para a época do autor, para eu entender o que ele quer falar para nós. E nós temos um exemplo lá em Mateus capítulo 11, o verso 28 ao 31, vamos ler? Mateus, o capítulo 11, o verso 28 ao verso 31. Diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto que nós lemos aqui em Mateus, o Senhor Jesus ele está dando uma lição para as pessoas que estão lhe ouvindo, e diz o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está precisando de auxílio? Então vem até mim. Mas tem o seguinte: toma o meu jugo e me segue. E aí nós perguntamos, o que é jugo? E para eu entender, eu tenho que ir para a situação em que Jesus ele está falando. Jugo é essa peça aí que está aparecendo em sua tela. Isso era colocado sobre os bois, para unir dois bois. E geralmente era um boi mais velho junto com um boi mais novo. Esse boi mais velho, ele era experiente. Ele sabia o ritmo que deveria seguir, ele sabia o caminho que deveria fazer, e aquele boi mais novo, ele deveria ser treinado, ele deveria ser ensinado pelo boi mais velho, seguindo o ritmo daquele boi mais velho. Ele tinha força, esse mais novo, mas o velho tinha experiência e sabia exatamente o caminho que deveria seguir. E esse jugo, essa peça que ficava ali unindo os dois bois, se ela era feita de um material ruim, mal feito, ela servia apenas para ferir as costas dos dois bois. Então esse jugo deveria ser bem feito, bem acabado, bem arrumadinho, não com material muito pesado para não cansar e não ferir esse boi. Quando Jesus ensina isso, ele está dizendo o seguinte: filho, você tem que aprender de mim. O meu jugo, ou seja, aquilo que vai estar sobre você, é leve, é suave, é bem feito, você não vai se ferir. E ele estava dizendo também o seguinte: eu sou esse boi mais velho, você é o boi mais novo, e quando você está ligado a mim, eu vou te ensinar o caminho em que você deve andar. Aprende comigo. Está cansado? Está sobrecarregado? Então vem até mim, e eu vou te mostrar o caminho que leva até a salvação. Aprende comigo. Percebe que você tem que muitas vezes voltar para a época em que foi escrito, para a cultura, para o contexto, para aí sim você extrair o que realmente o texto bíblico quer falar para nós. É assim com as profecias, é dessa forma com a simbologia da profecia e com toda a Bíblia. É desta maneira que nós devemos estudar a palavra de Deus. Seguindo o nosso guia de estudos, vamos para a pergunta de número 10. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Apocalipse capítulo 12, vamos voltar para o livro de Apocalipse,
o capítulo 12, o verso 10 e o verso 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e o versículo 11, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e o autor e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. No verso que nós acabamos de ler, em Apocalipse capítulo 12, a síntese que o Apocalipse quer trazer para nós é que a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus, e para nós recebermos essa salvação, nós devemos estar ligados ao nosso Deus. E por que aquelas pessoas venceram? Porque eles estavam ligados e pediram e clamaram, e o sangue do Cordeiro foi o que deu a vitória para essa multidão. E a mesma coisa é estendido para nós. Só existe uma forma de nós vencermos o inimigo, e a única forma de nós vencermos o inimigo é nos apegando ao Senhor Jesus. O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. Percebe que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem boa. Não é uma mensagem para eu ter medo, não é uma mensagem para eu me afastar. Existem pessoas que não leem o livro do Apocalipse porque têm medo dele, mas deve ser o contrário. Nós devemos ler e não ter medo, porque a mensagem é uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem que mostra um Deus que se preocupa e que cuida daqueles que são fiéis a Ele. Pergunta de número 11, penúltima pergunta do nosso guia de estudos. Por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Vamos para o capítulo 20, o versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mais adiante, nós iremos estudar esse verso de uma forma mais aprofundada. Mas o que eu quero que você entenda é que este verso, apesar de falar de destruição, é um verso que fala de esperança. Porque ele vem falando exatamente da destruição, mas não do povo de Deus, mas é a destruição do pecado. É necessário que isso aconteça, que o pecado seja eliminado, para que a paz e a harmonia seja restabelecida aqui em nosso planeta. E tudo vai voltar como era lá no princípio. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, verso 31? Onde Deus, ele vê tudo o que ele criou e diz: eis que é tudo muito, muito bom. E vai ser novamente assim. Quando o Senhor Jesus voltar, e quando ele acabar com o pecado, tudo que está errado vai ser consertado. Vai ser o fim do sofrimento, vai ser o fim da miséria, vai ser o fim do pecado, vai ser o fim de Satanás junto com seus anjos, junto com os ímpios, porque o pecado vai ser coisa do passado. Então, Apocalipse, ele traz para nós uma mensagem de esperança. O diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal tem provocado, serão derrotados definitivamente, e vai ser o fim de tudo. A pergunta de número 12, que promessa encerra o livro de Apocalipse? Veja só, Apocalipse capítulo 22, o verso 7. Apocalipse 22, o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Percebe, amigos, que um livro especial é o livro do Apocalipse.
Percebe que um livro que vem trazendo uma promessa tão maravilhosa como essa, não pode ser um livro que traz desgraça para a nossa vida, não pode ser um livro que traz medo para a nossa vida, mas é um livro que traz esperança, porque ele encerra dizendo, palavra do Senhor Jesus: eis que venho sem demora, eis que a salvação está chegando, eis que eu vou vir para buscar um povo que é fiel a mim, eis que eu estou voltando para te buscar, porque você me ama. É isso que Jesus quer dizer para nós. Qual é a grande promessa? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Querido amigo, querido irmão, minha querida irmã, eu convido a você a, durante essas 21 noites que estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus, que você venha fazer um voto com o nosso Senhor Jesus, que você venha estar entregando a vida completamente a Ele, e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, e eu quero que essa promessa seja uma realidade em minha vida, que ela se cumpra em minha vida, ver o meu Senhor Jesus voltar. Sabe, amigo, a Bíblia vem trazendo uma revelação maravilhosa para nós. A Bíblia vem dizendo para nós que a nossa vida não está limitada a esse mundo da forma como ele está, não. É muito mais do que isso. A Bíblia traz grandiosas promessas. E a maior promessa que nós encontramos na palavra de Deus é a volta do nosso Senhor Jesus. Olha o mundo ao teu redor. Tanta coisa ruim está acontecendo. Você anda pelas ruas da cidade, você vê nossos jovens acabando com a vida no mundo da criminalidade. Você vê filho brigando com o pai, é pai brigando com o filho. Miséria, desastre. E quando nós olhamos para tudo isso, muitas vezes foge a esperança do nosso coração. Mas uma coisa eu quero falar para você nesse instante: não deixe essa esperança morrer, não. Agora é o momento de nos apegarmos mais ao nosso Senhor Jesus. Sabe, eu não sei como é que está a tua vida hoje. Sei de a vida de alguns dos meus amigos, mas talvez alguns que estão me assistindo nesse instante, eu não sei como é que você está. Nesse momento de crise, a gente deve ficar confinado ali em nosso lar, com medo de adoecer, com medo de morrer. Alguns perderam o emprego, alguns perderam a saúde, alguns perderam a vida. Mas em meio a essa dificuldade, em meio a esse desespero, tenha certeza de uma coisa: Deus está olhando para ti. Deus está cuidando da tua vida. Sabe, Ele nunca prometeu que nesse mundo nós não teríamos dificuldade. Ele nunca falou isso, não. Ele falou o seguinte: ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou te deixar. Eu vou estar contigo. Eu vou estar cuidando de ti. Então, amigo, você pode sim encostar sua cabeça no travesseiro e dormir sossegado, sabendo que dias melhores virão. Deus está olhando para ti. Os anjos estão ao teu redor. Ele vai cuidar. O emprego faltou, Ele vai voltar. A saúde acabou, Ele vai cuidar de ti. A família está se desfazendo. Ora ao Senhor, coloca a vida da tua família nas mãos de Deus e Ele vai restaurar aquilo que o pecado acabou. Mas lembra, confia nele, acredita. Esta é a revelação, o amor de Deus para com os seus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus amado, obrigado por esses momentos tão especiais que passamos em tua companhia. Nós estudamos sobre a revelação e vimos que o Senhor tem revelado para nós coisas maravilhosas que estão escritas na tua palavra. Está tudo ali, basta nós lermos e pedindo a orientação do Espírito Santo. Alguns amigos nossos estão passando por dificuldades. Nós sabemos, Senhor, que isso vai ser passageiro. Se a dificuldade não passar enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo cheio de pecado, com toda certeza, quando o Senhor Jesus voltar,
tudo que é ruim, tudo que está difícil, vai ser solucionado. Cuida da gente, nos dá a tua bênção, nos dá a tua paz e um restante de noite em tua companhia. A semana começou, Senhor querido. Não sabemos o que vem, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Abençoa-nos e protege-nos. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e na próxima semana estaremos aqui mais uma vez estudando o tema Apocalipse, Revelações de Esperança. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém.